Oi, pessoal. Eu queria narrar aqui dois fatos interessantíssimos que eu tirei dos sermões de São Vicente Ferrer e são relatos impressionantes. Quando Deus fala sobre a porta estreita, a gente às vezes não tem noção o quão estreita ela é e quão larga é a porta que leva à perdição. Nesses dois relatos a gente vai ter uma noção de forma impressionante. O fato é que São Vicente Ferrer ele tem em seus sermões o pequeno número dos que se salvam. Lá ele conta que um padre ele entendeu que precisava expiar as suas faltas e ele foi para o deserto, né, para expiar seus pecados e suas faltas. Em determinado momento ele morre. Naquele exato momento da sua morte, São Bernardo também morre. E somando, naquele minuto, 33 mil pessoas morreram naquele minuto. Bom, o que ele fala é que dessas 33 mil pessoas, incluindo ele e São Bernardo, apenas 5 se salvaram. São Bernardo e esse padre não demoraram muito para ir ao céu. As outras 3 pessoas que se salvaram, elas foram diretamente para o purgatório para expiar as suas faltas, não expiadas aqui na terra. E o restante dessas almas, de forma esmagadora, todas condenadas ao inferno. Então vejam bem, de 33 mil almas, apenas 5 se salvaram. Um outro relato que ele fala, que eu achei extremamente interessante, é que um irmão da mesma confraria, da mesma linha, né, de segmento de São Vicente Ferrer, ele estava fazendo um sermão em Lyon, com muito fervor, falando sobre a feiura do pecado contra a castidade. Uma mulher naquele instante cai morta e ela é levada juntamente com mais 60 mil pessoas de todos os lugares do mundo que morreram naquele minuto ao tribunal de Deus. Pois bem, apenas 3 pessoas se salvaram. Essas 3 foram diretamente para o purgatório. As demais, todas condenadas ao inferno. Essa mulher recobra a vida, por graça de Deus, e narra tudo o que tinha acontecido naquele momento. Então vejam bem, quando Deus fala sobre a largueza, né, da porta que leva à perdição e a quão estreita é a porta que leva à salvação, a gente às vezes não tem essa noção. Mas quando a gente escuta esses dois relatos, isso realmente mexe com a gente. E eu fico pensando, diante do tribunal de Deus, onde nós estaríamos? Entre as 33 mil pessoas, que apenas 5 se salvaram? Ou entre as 3 pessoas que foram diretamente para o purgatório, onde as outras 59.997 se condenaram ao inferno? Onde nós estaríamos? Às vezes, nós temos meios de santificação e de salvação. Uma delas é o batismo. Você já batizou seu filho? Você está esperando ele crescer para você resolver batizá-lo? Essa é uma das grandes oportunidades que temos para aumentar as chances de salvação. Não quer dizer que você batizado já está salvo. Aliás, um dos pecados que mais impedem das pessoas irem para o céu é acharem que já estão salvas. Portanto, você batizado, você não está salvo não, mas aumenta bastante a sua chance de salvação, né? Outro pecado que te impede de ir ao céu é você simplesmente levar uma vida medíocre, né? Ah, preguiça de missa, hoje eu vou, esse domingo eu vou, o outro eu não vou, e assim vai levando a vida como se não fosse importante, não exercendo bem o estado em que Deus te colocou, que é ser um grande profissional, seja ele qual for, seja lixeiro, seja médico, seja engenheiro, advogado, costureira, comerciante, seja lá o que você for, exerça bem. Quanta corrupção nas nossas profissões, quantas pessoas vivendo mal, e sabemos que, com esses 2 relatos que falei aqui, que dos maus, pouquíssimos irão se salvar. E nós temos que nos preservar e pedir a graça da perseverança final, pois não sabemos onde estaremos no momento do tribunal. Quantas milhares de pessoas morrerão no mesmo instante que nós?
Não sabemos a hora nem o momento, mas milhares de pessoas no mesmo momento em que eu morrer e que você morrer, também estarão diante do tribunal. E naquele momento a sentença sairá para todos, de uma só vez. Então fiquemos atentos a isso. Para a gente entender que tem duas outras coisas que podem nos levar para a salvação, uma delas é a inocência e outra é o arrependimento. Então, se você está perdendo tempo para a sua confissão, não perca mais. É uma das formas que você tem de salvação, é você ir à confissão e fazer uma boa confissão. E não tenha vergonha de relatar os seus pecados, aqueles mais escondidos, ao Padre, porque é naquele momento em que você pode ganhar a sua absolvição. Claro que você vai ter que expiar as consequências e sequelas desse pecado, não tenha dúvida, porque se você não expiar agora, vai expiar depois. Mas garanta a sua absolvição. Isso é extremamente importante. A inocência, ela pode ser reparada por expiações, pequenos sacrifícios, né? A inocência é perdida, claro que estou dizendo. A inocência perdida, ela pode ser reparada por alguns pequenos sacrifícios ao longo da vida que muito agrada a Deus. Lembre-se disso. É a única forma de repararmos a inocência perdida através de expiações. Bom, vou contar um relato aqui interessante de uma princesa. Ela levava uma vida extremamente pura, mas ela tinha um pecadinho que ela tinha muita vergonha, era um pecado grave, e ela tinha, que foi o que ela cometeu na adolescência, entre a infância para a adolescência, e ela não tinha coragem de dizer para nenhum sacerdote. Ela, inclusive, se consagrou a Jesus, sua virgindade e tudo mais, mas ela não queria confessar esse pecado de jeito nenhum. E ela até pensou em ir para terras longínquas para se receber essa absolvição por outro sacerdote, porque tinha vergonha de que os da sua terra natal ficassem sabendo desse pecado. Pois bem, ela se consagrou a Jesus de todas as maneiras, para que levasse uma vida bem austera, e seu pai, depois de muita insistência, desistiu de fazê-la, casar. Pois bem, um belo dia, ela morre, e ela aparece envolta a chamas ao seu diretor espiritual, dizendo que havia sido condenado ao inferno. E seu diretor fala assim, mas como? Você levou uma vida, todos nós somos testemunhas da sua vida austera, de sacrifícios, não se casou. Enfim, ela se consagrou totalmente a Jesus. E não sabemos exatamente o que foi esse pecado, mas ela disse que por vergonha ela se condenou. Então veja bem você, se você tem algum tipo de vergonha, se você não quer dizer para o padre, lembre-se, por causa disso você pode estar entre os 33 mil, ou 60 mil, ou sei lá, entre os milhares que estarão junto com você naquele momento da sua vida, no seu momento derradeiro, diante do tribunal de Jesus, de Deus. Bom, a gente tem que pensar muito bem sobre isso, né? Muito cuidado com a preguiça, muito cuidado com as vaidades do corpo, muito cuidado por não se confessar bem, por ter vergonha de se confessar. A gente não sabe o que nos espera. E eu gostaria de falar também sobre o quão difícil é para Deus achar justos nesse mundo atual, que a gente está um mundo extremamente secularizado, né? Então, peço a vocês que pensem bem. Quantos não exploram seus subordinados? Pensem em tudo isso. Se a gente não pensar nisso, posso dizer que somos extremamente loucos por não pensar que um dia o nosso julgamento chegará. E a grande maioria acha que no momento derradeiro basta simplesmente pedir perdão e estar a salvo. Muito cuidado com isso, pode não dar tempo. Então é isso. Gostaria de deixar esse recadinho um pouco preocupante para todos nós. Ninguém está fora deste recadinho. Eu me incluo aqui também. E que a gente fique bem atento, pois não sabemos nem o momento nem a hora do nosso despedir desse mundo. Um grande abraço e que isso edifique a sua alma. Um grande abraço.